Quando Jesus, ele hizo la gran comisión, que está escrito no Evangelho de São Marcos, anote depois de ler, São Marcos 16, verso número 14, disse assim: depois se apareceu a los 11 mesmos, quando estavam sentados à mesa, e los repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, porque não haviam creído a los que lhe haviam visto ressuscitado. E lhes dijo: id por todo el mundo e predicad el evangelho a quê? Agora pensa comigo, se isso dependiera apenas de 11 homens, que eram 11, porque Judas traicionou, você crê que o evangelho seria predicado a toda criatura? 11 homens iam conseguir fazer isso? Não iam conseguir. Não iam conseguir. Mas o que Jesus estava mostrando aqui é que essa responsabilidade de predicar o evangelho é uma responsabilidade de todo cristiano. Todo cristiano, ele tem esse dever. Não é uma coisa que está só em pastores, auxiliares, obreiros. Não, é cristianismo. O cristianismo é caracterizado por querer dar. Quem é nascido de Deus, quem tem a essência de Deus em si, a natureza de Deus, essa pessoa quer dar. Ela quer dar. Ela quer compartilhar com outros o que ella ha recebido. Amém? E quando ele habla predicar do evangelho são buenas novas, as buenas notícias. Não é que eu vou agarrar a Bíblia e vou andar com a Bíblia na calle predicando a Bíblia, não é isso. O evangelho é a buena nova. São as notícias de lo que Jesus hizo, hace e hará. E essa responsabilidade está sobre todos nós outros. Um dia, isso nos será exigido. Isso não será cobrado apenas, repito, de pastores, não. Isso vai ser cobrado de todo cristiano, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que se entregou a Jesus, todo aquele que ha hecho de Jesus su Salvador, su Senhor. Ele tem o dever de compartilhar sua fé. Ele tem o dever de fazer com que as demais pessoas conozcam a esse Jesus, porque as pessoas, elas conhecem religião, elas conhecem religiosidades, mas elas não conhecem Jesus. Quando você habla para as pessoas de Jesus, assim, sei quem é Jesus. Ele Hijo de Deus, sim? E que mais? Bueno, ele vino, morreu na cruz, e morreu por nossos pecados, e que é nisso? Por quê? Porque as pessoas têm a ideia de um Jesus religioso. Elas não conhecem o Jesus que eu he conhecido, que ustedes han conhecido. Porque aqui na Igreja Universal, ustedes têm uma ventaja de que ustedes conhecem a Jesus em la essência de Ele. Um Jesus que libera as pessoas, que arranca os demônios de la gente. Lo que nas igrejas não hablam sobre isso. Porque nas igrejas eles quedam apenas alabando, com alabanças, com adorações, mas não arranca demônio de la gente, não cura o enfermo, não hace o que Jesus hacía, nós outros o hacemos. Ustedes já experimentaram isso. Ustedes han conhecido um Jesus que prospera, não é um Jesus que quer ver a gente na miséria. Você conhece um Jesus que transforma vidas, famílias, que libera o viciado, o adicto, o drogadicto, que a gente afuera não conhece, porque eles têm a ideia de um Jesus religioso, um Jesus de religião, mas não conhecem esse Jesus que dá vida
a aquellos que o buscam. E nós outros não podemos ser egoístas em ver essas coisas, em receber essas coisas e guardá-las para nós outros. Se há uma coisa que o cristianismo ele não é egoísta. O cristianismo é algo que a pessoa quer fazer por os outros. Ela quer dar para outros. É como quando você come uma boa comida, você quer que outros também la comam. É nossa natureza ser assim. O que é bueno para nós outros queremos que outros também o tenham. Se você vai a um restaurante, uma taqueria, e você come um bom taco, você vai recomendar ou não? Imediatamente você diz, mira, há muitos tacos, mas aquele de aquele lugar. Quando você come aquela torta, que você disse, que torta? Ou não? Às vezes um posto na CAD. Mas é assim ou não é assim? Por quê? Porque você quer que outra pessoa desfrute. Você quer. Mas e quando se trata de Jesus? Quando se trata de Jesus, muitas vezes as pessoas se calham, porque elas pensam que vão a dizer, ou que vão a pensar. E se a pessoa não aceita, se a pessoa me critica? Então, por essa causa, muitos estão indo para o inferno, porque não há quem lhes predique. Não há quem lhes hable. Vê o que está escrito em Ezequiel, capítulo 33. O título é El deber del atalaya, ou del sentinela, é o mesmo. Vino a mim a palavra do Senhor, dizendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: si yo traigo una espada sobre un país, y la gente del país toma a un hombre de entre ellos y lo pone de sentinela, y este vê venir la espada sobre el país, e no toca la trompeta, e advierte ao pueblo, e el que oye o sonido de la trompeta não se dá por advertido, e vem uma espada e se lo lleva, su sangre recairá sobre sua própria cabeça. Oyó el sonido de la trompeta, pero não se deu por advertido. Su sangre recairá sobre ele, pero se hubiera hecho caso, habría salvado sua vida. Então, os sentinelas, ou os atalaias, eram aqueles homens que quedavam em las torres, porque as cidades eram amuralladas. Então, eles quedavam em las torres, esparcidos em várias partes da cidade, porque eles estavam aí mirando e cuidando da cidade. Então, eles não podiam dormir, eles não podiam distrair-se, eles tinham que estar todo o tempo aí, mirando ao horizonte. Porque se eles viessem o inimigo vindo, um exército inimigo, eles teriam que tocar a trompeta para que a cidade se protegera, para que vidas não fossem perdidas. Era o dever do sentinela, era uma responsabilidade muito grande que eles tinham. Então, eles tinham que tocar a trompeta. E se as pessoas da cidade não hicessem caso, nem modo,
iam morir, mas o sentinela cumpriu com seu dever. Ele cumpriu com seu papel. Quem não quedou advertido, quem não quis fazer caso, quem ignorou, não era problema. Que é nosso dever. Nós outros somos estes sentinelas. Que nós outros temos que estar atentos quando o perigo está chegando. Porque se eu estou vendo que a pessoa ela está desesperada, a pessoa está enferma, a pessoa está mal, a pessoa está perdida, a pessoa está aí ao borde de um suicídio, a pessoa está com uma enfermidade terminal, a pessoa está com sua família destruída. Eu sei de isso, eu vejo isso, e eu não hago nada. Eu sou indiferente a essa pessoa. Isso me será cobrado a mim. Porque eu sei que ela necessita. Mas repito, o problema é que a vezes uno queda pensando, pero se a pessoa não quer, ou se a pessoa me reprocha, ou se a pessoa não importa. Eu tenho o dever de falar. Por exemplo, eu estou aqui, eu lhes estou falando. Manhã ninguém vai poder dizer assim, o bispo Franklin não avisou. Eu não vou levar a sangue de nada comigo. Porque é meu dever falar a verdade, aunque a pessoa não lhe guste, não é meu problema. Eu estou falando a palavra de Deus. Eu estou ensinando a verdade. E aquele que se dá por advertido, ele vai aproveitar e vai salvar sua vida. Amém, gente? Que é o objetivo. Porque nosso objetivo como cristianos é salvar. Esse é nosso objetivo. Nosso dever é querer salvar. Você não tem que preocupar-se se seu familiar se vai curar ou se seu familiar vai receber um milagre. Isso é um detalhe. O que importa é que ele seja salvo. É que ele seja salvo. É que eu me permita que o Espírito Santo me use para salvar-los a eles e salvar a todos os que ele ponga em meu caminho. Se a pessoa não quer, não é meu problema. Se a pessoa rechaça, se a pessoa habla tonterias, isso é problema dela. Mas eu tenho que cumprir com meu dever como cristiano. Que é compartilhar a fé. É mostrar para ela que existe salvação, que existe um Deus, que existe salida para ela. Se ela não quer, então os atalaias, eles tinham essa grande responsabilidade. Eles tinham que tocar, por isso que eles não podiam distrair-se. Todos vocês têm rede social, ou por lo menos a maioria. E vocês têm que perguntar, o que é o que eu hago com minha rede social? Porque de pronto eu quero posteando aí só tonterias. Mas eu não dou um post para falar de Jesus. Para poder salvar uma pessoa. Uma palavra. Um mensagem. Pode salvar uma vida. Mas a pessoa não tem consciência disso. E ela não usa os meios que ela tem para poder alcançar a outros. Mas está compreendendo, sim ou não? Você de pronto vai a um hospital e você vai para visitar um familiar. Mas ao lado de seu familiar, quantas camas há? E quantos enfermos há? Mas que é o que nós outros comumente hacemos? Vamos ao nosso e aí nos vamos. Ou seja, que me custaria de levar meus periódicos citos aí na bolsita, já que vou visitar esse familiar? Já visita esse que está aqui ao ladito, porque você sabe, no hospital, todo mundo se acha amigo, não? É isso ou não é? Você é amigo da pessoa que está ao seu lado. Quando você sai do hospital, a pessoa já conhece toda a vida. Já sabe toda a sua vida, ou não?
mas a pessoa não compartilha a fé. Porque ela pensa assim, não, mas é que eu estou enfermo aqui, como que eu vou falar de Jesus para ele? Não, eu estou enferma fisicamente, não estou enfermo espiritualmente. Espiritualmente eu estou sano. E eu vou aproveitar para falar de Jesus para essa enfermeira, vou falar de Jesus para esse médico, vou falar de Jesus para essa pessoa que está aqui a meu lado, vou falar de Jesus para a Édia. Amém? Me está compreendendo, sim ou não? Esse é o dever que nós outros temos. Eu que dei essa notícia que saiu a hora dessa tragédia que sucedeu aqui em Iztapalapa, que coisa triste. A única coisa que eu pensei, eu disse, Deus meu, quem falou de Jesus para essas pessoas? Será que alguém falou de Jesus para elas antes de que elas se fossem? Porque às vezes eu posso falar de Jesus para a pessoa e no último minuto ela está agonizando e eu lhe digo a ela, entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus que você vai ser salva. Você aceita, você quer entregar a sua vida. Toca quem me manda. A pessoa apertou, ora por Édia. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Ah, mas você é cristiano. Ou será que só o pastor e obreiro que pode? Não. Que é seu dever. Um familiar cai no hospital, luta para salvar ele. Não se preocupa com outra coisa. Se ele se cura, graças a Deus. Mas e se ele não se cura? E se ele não sai de aí porque chegou a hora dele? Eu vou salvá-lo. Eu não vou enterrar que ele se vadia sem salvação. Nem aquele que está ao outro lado da cama, nem aquele outro. Eu vou buscar uma maneira. Eu sei que existem limitações por regras de hospitais, de lugares, mas eu me las arreglo, porque são almas. São vidas. De pronto você está na CAD, um acidente acontece e você vê que a pessoa foi atropelada. Você vai e habla de Jesus para a Édia, porque ela pode morrer. Salva a Édia. Amém, gente? É nosso dever. Não é ignorar, não é passar de largo, não é salvar. Se acorda da história que Jesus contou, a parábola do bom samaritano? Se acorda? Porque a Bíblia diz que o homem, ele foi agredido, golpeado por los ladrones e foi derrado meio morto. E vindo um sacerdote, e lo viu e se passou de largo. Depois vindo um levita, que era outro religioso. Que esse que é o problema do religioso. O religioso, ele só pensa em ele. Ele não pensa em outro. Ele habla de la lei, de la Bíblia, mas ele não vive. Ele não vive a graça de Deus. Porque a graça de Deus é essa. É de eu querer o bem do outro. Mesmo que não mereça. Pode ser seu inimigo. A pessoa é seu inimigo, a pessoa não lhe quer, mas você vê que ela está morrendo, vá salvá-la. Ah, mas o bispo é meu inimigo, não vai aceitar? Por lo menos eu vou tentar. Salvar a alma de Édia, nem que seja na última hora. Amém, gente? Isso é cristianismo. Então, se os dois religiosos passaram de largo, o samaritano não. Aquele samaritano foi allá e salvou aquele homem. É o dever de todo cristiano verdadeiro. Quem é de Deus, pensem nisso. Porque eu tenho que estar pensando nisso. Por exemplo, você quer prosperar economicamente. Para quê? Você tem que pensar. Por quê? Quais são os motivos? Porque, às vezes, a pessoa não tem consciência de que a prosperidade com Deus e de Deus não é para que eu viva uma vida nababesca. Não é para que eu... Não. A prosperidade que Deus me dá é para que eu possa servi-lo e para que eu possa dar para outros, ajudar a outros. Amém, gente? Para que eu possa ser por outros. Ou seja, eu estou prosperando, graças a Deus, eu vou poder ajudar mais a igreja com minhas ofrendas, com meus dízimos, com meus sacrifícios. Eu vou poder também ajudar outras pessoas. Vou ajudar outras pessoas. Vou ajudar o grupo de Lune Social. Vou ajudar.
comprando coisas para que se pueda donar para as pessoas mais necessitadas. Ou seja, eu vou usar o que Deus me deu para poder salvar a outros, alcançar a outros. Amém, gente? Não é que você não pode desfrutar, não hablo de... Não é que você não pode ter uma boa casa, não é que você não pode comprar um carro melhor, não é que você não pode vestir uma roupa melhor. Não, não é isso. Você pode e deve. Mas esse não é o objetivo principal. Porque o objetivo principal é servir. Isso é cristianismo. Amém, gente? Cristianismo é isso. Eu quero compartilhar. Eu quero poder ajudar. Eu quero poder fazer algo. Você é o patrão, você tem que salvar seus funcionários. Mas de pronto você não salva seus funcionários porque você tem um mau exemplo, um mau testemunho. Mas você como patrão teria que trazer seus funcionários para a igreja. Domingo todo mundo vai para a igreja comigo. E de atrair seus funcionários para buscarem a Deus. Está falando de Jesus, aí sua empresa vai prosperar, seus negócios vão prosperar. Porque você está pensando em salvar. Eu tenho essa empresa, eu tenho esse negócio, mas eu quero salvar. Eu vou usar o que eu tenho para salvar. Amém, gente? Que é o que a igreja faz? A igreja usa todo os recursos que temos para salvar. Todo o que é dado na igreja é para revertir-se em salvar almas, em tocar lá trompeta. É sentinela. Todas as noites eu estou aí. Os pastores de madrugada. Todos os dias, tocando a trompeta. Amanhã essas pessoas não vão poder dizer: ah, Jesus é que eu não conhecia, eu não sabia de ti. Mentira. Estamos tocando a trompeta. Mas isso é um dever de todos nós outros. De usar todo o que podamos para conseguir salvar a outras pessoas. Amém, gente? Todo. Aí ele diz assim: pero se el sentinela vê venir a espada e não toca a trompeta, e o povo não é advertido, e uma espada viene e se lleva a uno de entre eles, ele será levado por sua iniquidade, pero eu demandaré su sangre de mano de quem? Do sentinela. Imagina aquela vecina que morreu e você não falou de Jesus para ela. Imagina aquele companheiro de trabalho que se suicidou e você não falou de Jesus para ele. Imagina aquele amigo da universidade, da escola, que teve uma sobredose e você não falou de Jesus para ele. Por quê? Eu nunca me ouvido de um sucesso que passou com nós outros em Nova York, quando estávamos allá, cuidando da igreja allá, de uma muchacha que ella estava na estação do metro, sentada, e havia um chico que ele estava em el borde del andén, e ele estava mirando assim o trem, e a muchacha sentada, e o Espírito Santo falou com ella, digo, hable para ele, mas ela dijo, ela me contou porque ela saiu do lugar e vindo direto à igreja, desesperada. Ela dijo assim: eu não lo hice porque eu pensei que o muchacho iba a crer que eu estava coqueteando-lo, que o muchacho iba a pensar que eu estava com segundas intenções. Mas o Espírito Santo digo para ella, habla com ele. Mas ela não escutou. Ou melhor, escutou e não tocou a trompeta. Que foi o que passou? Quando o trem estava chegando, o muchacho se tirou. O trem lo pegou e a sangre do muchacho respingou sobre ella. Ela quedou com a marca de sangue do muchacho em cima dela. Ela saiu daí e foi direto à igreja, desesperada, chorando. Porque era uma alma
que ela poderia haver salvado. Mas ela não tocou na trompeta. Então, eu penso nisso. Cada vez que eu venho aqui a ser uma reunião, cada vez que eu vou a ser um programa de televisão, cada vez que eu hago transmissão nas redes, eu só penso em uma coisa. Uma pessoa pode estar em seu último dia. É sua última chance. Porque que garantia eu tenho de que você tenha mais um dia de vida? Eu não tenho essa garantia. Então, eu não posso correr o risco de que você salga de aqui sem haver escutado a salvação. De que você salve sua alma. Porque, para mim, o importante não é que você esteja 20 anos na igreja dando dízimo, não, ou dando ofrenda. Não é isso que para mim interessa. O que interessa para mim, para nós outros, é que você esteja salvo. Que esse é nosso prêmio, nossa recompensa, é que você seja salvo. E quando você cumpre esse dever de salvar, você tem alegria. Quando você salva uma pessoa. Não há alegria mais grande que conseguir salvar uma pessoa. Não há. Não há alegria. Para quem salva uma vida, lhe dá paz. Eu cumpri com meu dever. Triste é quando eu sei que falhei. Falhei com aquela pessoa e eu falhei com Deus, porque eu não toquei a trompeta. Está claro isso? É responsabilidade, senhoras, senhores, jovens. Todos nós outros temos essa responsabilidade. Claro que a minha é mais grande que a sua. Mas você também tem a sua, porque você tem um vecino. Você tem um vecino na vecina. Ah, bispo, mas essa bruxa. Então, porque ela é bruxa, habla de Jesus para ela. Mostra o amor de Jesus para ela. Mesmo que ela lhe isso mal, haz o bem para ela. Isso é cristianismo. Isso é evangelho. Evangelho é isso. A pessoa me hizo um mal e eu lhe hago o bem. Ela me quer perjudicar e eu quero bendecir-la. Isso é cristianismo. Amém? Mas quando nós outros somos, não temos esse pensar de Jesus, então, ojalá se muera. E quando se muere, a pessoa diz assim, já foi tarde. Já era para haver ido. Ele dijo, a ti, hijo de homem, te he puesto por sentinela de la casa de Israel. Oirás, pues, la palabra de mi boca e les advertirás de mi parte. Quando eu diga al impío, impío, certamente morirás. Se tu não hablas para advertir al impío de su caminho, esse impío morirá por sua iniquidade, pero eu demandaré su sangre de tu mano. Vê o que Deus digo. Impío. Impío é uma pessoa mala, ou não? É aquela vieja bruxa, é aquela suegra que você não lhe gusta, é aquela vecina que lhe choplaga, é aquela mulher que lhe roubou seu marido, é aquele homem que lhe hizo uma mala arrugada, é aquela pessoa que lhe roubou em uma sociedade, é aquele vecino que está aí que é grosseiro, é borrachito, é um como se chama? É um teporocho. Mas você vai falar de Jesus para ele. Ele é limpio, mas eu vou falar para ele. Há salvação. Porque se eu não lo hago, a sangre vai ser demandada de mim. Está compreendendo, sim ou não? Pero se tu, de tu parte, adviertes al impío para que se aparte de su caminho e ele não se aparta de su caminho, morirá por sua iniquidade, pero tu habrás librado tu vida.
Entenderam? Quem compreendeu? Então pense nisso. Todos os dias salga de sua casa e diga-lhe a Jesus: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Usa-me. Usa-me. Só usa-me. Como tu queiras. Porque ele digo que iba a hablar. Tu oirás a palavra de minha boca. Deus habla. Como hablou com essa jovem. E ela não tocou a trompeta. Ela não tocou a trompeta. Ela se arrependeu mais tarde. Então, muitas vidas podem ser alcançadas e não foram aún porque nós outros não estamos cumprindo com nosso dever como cristianos. Queremos ser bendecidos, queremos receber bendições, queremos isso, queremos aquilo, pero que é o que estamos dando? Ah, o bispo, eu dou ofrenda. O bispo, eu dou dízimos. Ok, e que mais? Fora isso, o que? Não, eu tenho que dar o que eu recebi. Eu recebi vida. Eu recebi a salvação. Quizás você não recebeu muitas bendições, mas você já está salvo. Se você se vai hoje, para onde irá sua alma? Você está seguro que está salvo? Porque se você está seguro, você já tem a maior bendição. As outras vendrão, as outras você obtendrá. Mas você já tem a mais importante. Amém? Então se comparta isso. Não tenha timidez. Aí se a pessoa me diz que não, nem modo. Pero hiciste tu parte. Uno tem que falar e fazer. Lo demais não lhe corresponde. Amém? Quem convence? Ponto. Então, se eu hablo e o Espírito Santo convence. Amém? Eu não me preocupo, por exemplo, aqui. Eu não me preocupo quem de vocês vá aceitar. Essa não é minha obrigação. Minha obrigação é falar no que ele mandou que eu hablara. Agora, quem vai convencer é ele. Ele convence. É ele que dá consciência. É ele quem desperta cada um de nós outros. E essa sua parte. Hable. Comparta sua fé em sua escola, com seus amigos, em seu trabalho, no vecindário, aí com a vecina, com a amiga aí que você está aí chismoseando. Habla de Jesus para ela. Habla de Jesus para ela. Habla de lo que Jesus pode fazer por ella. Leve um periódico da igreja para ella. Dê a ela um livro da igreja. Dê uma Bíblia. Comparta alguma coisa. Mostre para ela a Jesus. Porque se todos nós outros hacemos isso, imagine quantas almas serão salvas. Quantas vidas. Quantas pessoas que poderiam, porque eu hablo de Jesus para ele, talvez ele não vá venir, mas ele conhece uma pessoa e ele vai dizer: ó, me hablaram de um lugar. Ou não é verdade? É assim. Há pessoas aqui na igreja que chegaram aqui porque a bruxa la enviou. Em sério. La bruxa, o bruxo lo enviou. A pessoa foi ao bruxo e o bruxo disse: aqui eu não resolvo o problema não. Mas ó, eu sei de um lugar aonde você vai resolver. Está aqui, ó. Agarra aqui. Ele anota a direção. Houve uma pessoa que chegou aqui com o periódico da igreja, que o bruxo lhe deu: vai nesse lugar. E aí ele resolve isso aí. Como que o bruxo conseguiu esse periódico? Não sei. De pronto alguém se lo deu a ele. Ou de pronto ele vindo aqui. Mas não importa. Não importa. Deus usou para salvar alguém. Me estão compreendendo, sim ou não? Porque Deus tem sua maneira de trabalhar. Eu hablo para um, quizás esse um, mas ele vai falar para outro. Ó, eu sei de um lugar onde te vas a curar. Eu sei de um lugar onde você te vai quitar isso. Ó, eu conosco um lugar onde... Listo, a pessoa vai estar aqui e vai ser salva. E você salvou essa pessoa. Me está compreendendo? Pense nisso. Quando vá ao hospital, salve.
Quando teve acidente, coisas dessa natureza, vai e abre de Jesus para a pessoa. Ela está aí. Aceita Jesus. É sua última oportunidade. E naquele momento você vai salvar aquela pessoa. Eu já lhes disse isso. Eu orava por meu padre e eu dizia, Senhor, eu não me importo se ele vai viver 10 anos mais. Para mim, ele pode converter-se hoje e morrer amanhã. Para mim não há problema. Eu não ia sofrer por isso. Eu sofreria se ele for para o inferno. Então, minha intenção, meu pensamento sempre foi esse. Eu queria salvá-lo. Se ele morrer ao dia seguinte, não importava. Porque eu sabia que ele havia sido salvo. Amém, gente? Me está compreendendo? Que de pronto você vai visitar um ser querido, um amigo no hospital, e não dá tempo de chamar um pastor para que o pastor vá de aí a bautizá-lo. Não há tempo. O tempo já está já. Contando nos minutos. O que você vai fazer nesse momento? O que você vai fazer? Você vai dizer, que pena que o pastor não está aqui, não está aqui o obreiro, então depois não podia ser nada. Não, você pode sim. Agarra um vaso de água e no hospital. Você quer entregar sua vida a Jesus? Quero. Quer mesmo? Quer. Então se agarra um pouquinho de água, coloque aqui, ponga na cabeça dele, em nome de Jesus, seja bautizado. Listo. O que vai ser? Não há tempo. Se dá tempo de chamar um pastor, chame. Se dá tempo de chamar um obreiro, chame. Mas se não há tempo, toque lá a trompeta. Cumpra seu dever como filho de Deus, como servo de Deus, como um discípulo de Jesus, como um cristiano. Cumpra seu dever. Porque todo aquele que salva almas, a Bíblia diz que é sábio. E todo aquele que hace isso será recompensado. Quando você tem esse pensamento, Deus lhe vai recompensar por isso. Ele lhe vai recompensar. Cada vida que eu vou salvando, vou colocando na pedra em minha corona. Uma pedrita mais em minha corona. Então, pense nisso. Eu vou salvar. Vou cumprir com o meu papel como servo de Deus. Amém?